Olá pessoal, estamos de volta aqui para mais um bate-papo e o assunto de hoje vai ser o Ichimoku, as nuvens do Ichimoku, Ichimoku Clouds. No bloco passado a gente falou do Price Action, né, do gráfico do preço puro, mas na minha opinião a gente tem que usar algumas médias, assim como o Brooks também usa a média dele e usa as médias do Ichimoku. Então a gente vai falar o que é esse indicador, como surgiu, e o que a gente já tem feito nessa integração entre o Price Action e o Ichimoku. E tem tido resultados muito interessantes, inclusive fizemos um robô aí, vou apresentar alguns resultados que vocês vão gostar e que validam, né, de uma certa forma, aí a técnica do Ichimoku associada ao Price Action. E aí, Koldão, você já ouviu falar do Ichimoku? Salve, salve Matsura, salve, salve a galera. Lembrando o pessoal sempre, se inscreva no canal e ative o sininho para continuar seguindo nosso bate-papo. Já, mas não 10 anos de Ichimoku com você. Parece que foi seu pai, né, que descobriu primeiro, né? Foi. Ele descobriu o seu canal e depois ele me apresentou o seu canal. Mas eu tenho, se for contar, talvez 1 ano de Ichimoku. Talvez. E ainda assim, até hoje, sempre aprendendo e vendo. 10 anos é uma bagagem aí de valor. São 10 anos, né, que a gente está aí direto, né, praticando Ichimoku. Mas eu não sei se você teve essa dificuldade. No início, o Ichimoku parece meio complicado, né? São muitas curvas, né? E até me falaram uma vez, parece um espaguete colorido, né? São várias curvas, de cada uma tem uma cor diferente. Mas aquilo que parece complexo, né? À medida que você vai praticando, vai ficando cada vez mais simples. É um processo inverso. Vai diminuindo a complexidade. A percepção inicial que você tem, né? De que é complexo, que é confuso, e vai ficando muito simples. Aliás, Ichimoku em japonês quer dizer um único olhar. Basta um olhar. Esse é o significado da palavra Ichimoku. E o Ichimoku foi inventado por um japonês chamado Goichi Hosoda, antes do Japão entrar na Segunda Guerra. O Japão entrou na Segunda Guerra em 1941. Alguns anos antes, o Hosoda nem era um especialista de mercado, assim, não era um trader, era um jornalista muito curioso, né, assim, em relação ao mercado. E ele publicou os primeiros estudos do Ichimoku. Ele usava um pseudônimo, não usava o nome dele. O pseudônimo dele é muito interessante, que ele usava Ichimoku Sanjin, né? Sanjin em japonês, assim numa tradução mais livre, quer dizer o homem da montanha. O homem que enxerga o todo, que tem uma visão global das coisas, né? Ele fez de propósito isso, porque a ideia do Ichimoku é que você veja o todo rapidamente, né? E tome a sua decisão, né? Agora, tem que saber analisar, porque são 4 médias e uma linha do preço, né? E tem média na frente, no futuro, tem a linha do preço no passado. Saber bater esse olhar e requer um pouco de treino para você saber o que você tem que levar em consideração quando você tá batendo o olho. É verdade. Então, assim, eu costumo assim, ensinar o Ichimoku, mostrar o Ichimoku, mostrando primeiro o gráfico do preço, né, que você já conhece, do Price Action ali, e depois botar a nuvem, né? O que é essa nuvem, né? No gráfico do preço. A nuvem é o que a gente chama de área de equilíbrio do preço, a zona de equilíbrio do preço. Então, na nuvem, dentro da nuvem, né, quando o preço está dentro da nuvem, há um equilíbrio entre comprador e vendedor. Estão lá brigando, estão lá na disputa, né? E a oportunidade surge quando sai para o desequilíbrio, quando sai da nuvem, né? Então, se o preço sai para cima da nuvem, então a gente tem um viés de alta, um viés positivo, porque os compradores ganharam a batalha, vamos dizer, do equilíbrio, desequilibraram, né? E abaixo da nuvem você tem um viés baixista, né? Então, aí você já sabe, pelo menos, se vai comprar ou vai vender, já é uma decisão, né? E você vê rapidamente isso, né? Acima da nuvem você procura comprar, abaixo da nuvem procura vender. Mas tem alguns detalhes, por exemplo, a nuvem, ela, como eu falei, é um indicador que está na frente do preço, no futuro. A nuvem pode estar compradora, a nuvem pode estar vendedora, então tem uma série de análises que tem que ser... Na verdade, a nuvem, elas são duas médias, né? O intervalo de duas médias, né? Uma mais curta, uma mais longa, né?
Então, realmente, a nuvem ela pode estar escura, vamos dizer assim, né? A gente deixa ela cinza. Vai ter temporal. Mas, na verdade, quando ela está escura, está acinzentada, né? Vamos dizer assim, vai ter um temporal. É porque a média curta está abaixo da longa, e é uma indicação de baixa. Né? E quando a média curta está acima, aí a nuvem é clara. Né? Aí vai ter sol, aí vai ser alta. Né? Vamos dizer. Mas no fundo tem essa conotação técnica que é a relação entre duas médias, média curta e média longa. Média curta acima da longa é alta, média curta abaixo da longa é baixa. Né? E além da nuvem ainda tem mais duas médias, que vai falar daqui a pouco. Né? Eu vou falar, mas você falou que ela está deslocada. Deslocada. Né? Isso é uma coisa muito interessante do Ichimoku. Né? Na verdade, o Ichimoku ele trabalha, quando a gente fala do gráfico do price action, né? Do gráfico do preço, a gente dá muita importância para a escala do preço. Né? A escala do tempo você é fixa, né? Vamos dizer assim, é previsível. Né? Cada barra tem uma duração que você sabe qual é? Mas existe o que a gente chama do ciclo do tempo. Nesse movimento do preço, né? Há ciclos que ocorrem a cada determinado tempo. E o Hosoda, né, depois de muita pesquisa, ele descobriu que esse ciclo seria um 26, um período de 26. Né? Pode ser 26 minutos, né, 26 barras de 2 minutos, mas sempre 26. Então, o que ele fez? Ele deslocou a nuvem 26 períodos para frente. Isso equivale mais ou menos no price action, por exemplo, quando você pega uma reta de suporte ou de resistência e prolonga para frente do gráfico. Né? Porque esses níveis importantes vão ser testados lá na frente, no futuro. Né? Mas são aí linhas. No caso do Ichimoku, é a nuvem que se desloca, é a zona de equilíbrio que vai ser testada novamente lá na frente. O preço normalmente procura, né? Eu acho isso curioso, a nuvem está adiantada, mas o preço ele sempre busca... É impressionante, né? A gente tem vários exemplos do Ichimoku, né? A gente pode passar ali um período grande, onde você observa que o preço vai respeitando a nuvem. Né? Então, a nuvem também é uma referência importante de suporte e resistência. Né? A gente já falou de tendência, né? Acima é alta, abaixo é tendência de baixa. Primeiro fundamento do price action, né? Segundo, suporte e resistência. Né? E o momento, na verdade, aí é uma outra curva, tá? Que diferentemente da nuvem que está deslocada para frente, ela está deslocada para trás. Né, que é a linha Chikou. O que é a linha Chikou? A linha Chikou é a linha do preço de fechamento dos candles, só que está deslocada, está atrasada 26 períodos. E ela vai checar no passado níveis importantes de suporte e resistências que provavelmente vão se repetir a cada ciclo. Né? Então, na hora de tomar decisão no presente, no gráfico atual, a gente olha tanto o passado na Chikou quanto o futuro na nuvem. Essa é uma característica muito importante do Ichimoku, né? Essa questão do tempo, do ciclo do tempo. E você não pode eliminar nada do indicador, né? Você não é recomendado que, por exemplo, eu não vou considerar essa parte passada Chikou. Você tem que estar levando em consideração sempre todos os... A Chikou, inclusive, tem uma história, né? Porque a Chikou, às vezes, é difícil entender, né? Por que eu vou ficar olhando o passado ali, né? Por que ela está atrasada? Geralmente a gente quer um sinal adiantado, não quer um sinal atrasado, né? Tá certo? Mas eu tive um aluno um tempo atrás, um japonês, que viveu muito tempo no Japão, e ele conseguia ler ali os sites japoneses do Ichimoku, comprou alguns livros, trouxe pra gente, até um original lá, que é muito famoso no Japão. Ele falava, Matsura, japonês, dá importância pro Chikou. Ele falava assim, dá importância pro Chikou. Chikou é importante, né? E é realmente importante. Inclusive no robô, a gente usa uma regra com a Chikou. A gente não esquece a Chikou, não. É muito importante. A Chikou em relação ao preço, ao posicionamento do preço, é muito importante. Né? Tem mais duas médias, que é a Tenkan e a Kijun. Essas médias são mais próximas do tradicional. De uma média móvel comum. Não tem nenhum atraso, mas não é uma média comum, não. Né? As médias do Ichimoku são médias, é baseado no preço médio do período. É calculado de outra forma, né? É calculado de outra forma. Né?
Mas essas médias elas ajudam mais no time de entrada e saída da operação. Tá? Embora... E aí que entra o price action, tá? Embora eu prefira usar o gráfico do preço para determinar a entrada na operação. O momento, que a gente fala a força, né? Rompimento, breakout, né? Ou a defesa de um suporte, uma resistência. E aí a gente fez, inclusive, quando a gente pensou num trade automatizado, a gente juntou, né? Essa ideia mais de tendência, suporte e resistência do Ichimoku e essa ideia de momento, né, que o gráfico do preço talvez seja mais preciso, vamos dizer, né, ou seja mais eficiente, mais eficaz do que o Ichimoku, né. E a gente obteve resultados bastante interessantes, né? Aliás, a gente, ao longo desses 10 anos de Ichimoku, a gente tentou vários robôs, né? Sempre tentamos desenvolver uma coisa automática. Você falou que não é fácil, né? Não é fácil, tanto que a gente sempre deu mais importância para o trade manual, né? O trade discricionário, que a gente chama, né? Mas no ano passado, 2022, a gente dedicou bastante tempo no robô e a gente conseguiu um resultado muito interessante, né? Que nos motivou vamos dizer assim, a tentar na prática usar esse robô, né? Uhum. E a gente fez um backtest, para você ter uma ideia, de 5 anos, de 2018 até o final do ano passado, e deu assim, um retorno surpreendente, ano a ano. Ele tem períodos de perda. Na verdade, assim, ele mais perde do que ganha. Em termos assim, da quantidade de trades que ele faz, ele mais perde do que ganha. Mas quando ele ganha muito mais do que quando ele perde. E no final compensa todas as perdas que ele teve. Exatamente. Né? Há uma concepção errada das pessoas. Às vezes falam, qual o percentual de acerto do seu sistema? Não é por aí. O que é importante é que quando você ganha bastante. Né? E quando você perde pouco. E aí entra também, a gente colocou nesse robô, o nosso sistema de gerenciamento de risco. A gente desenvolveu um sistema automático para gerenciar o risco. A gente define a perda máxima de cada operação e, em função da volatilidade do mercado, né? Se o mercado está muito volátil, a gente também faz uma adequação da quantidade de contratos que a gente vai negociar naquela operação. Isso de forma totalmente automática. Agora, o robô, ele também tem épocas ruins. Ele não fica ganhando todo dia. Não é assim, né? E a gente está agora, nesse treinamento, estamos adotando também um trade manual que segue assim a estratégia do robô em alguns aspectos, né? Que seria mais um swing, né? Uma operação de longo prazo, pegar as grandes tendências. Mas, ao mesmo tempo, a gente dá liberdade no price action. No caso do robô, a gente automatizou o price action, mas basicamente são 2 condições de price action, a gente colocou lá. Enquanto que no manual a gente tem mais liberdade de você usar outros padrões de price action e fazer até operações mais curtas. Você pode usar a nuvem, por exemplo, não como uma ideia de tendência, mas como uma área importante de suporte e resistência. Como a gente já mostrou em alguns exemplos aí. E aí operar scalper, baseado nessa questão da área de equilíbrio. Então, assim, o Ichimoku, eu acho que ele adiciona, só para terminar esse bloco, em relação àqueles fundamentos do price action, da análise técnica, que é tendência, suporte e resistência, momento, existe uma 4ª dimensão que é o equilíbrio, né, que o price action não explora. Zona do equilíbrio do preço. Né? Porque a oportunidade existe, né, de você operar e ganhar dinheiro quando o preço sai da zona de equilíbrio. Quando há um desequilíbrio entre comprador e vendedor. Né? E isso é muito indicado, assim, muito sinalizado no Ichimoku, de uma forma bem rápida. Ele marca bem essas áreas de equilíbrio. Marca bem essas áreas de equilíbrio. Né? Bom, pessoal, então eu acho que só para concluir, né, eu acho que a gente fez aqui a gente conseguiu, né, através do robô, de uma certa forma, validar essa experiência, né, de usar o Ichimoku mais o price action. Né? Esse vai ser, vamos dizer, a nossa proposta, né, de operar day trade, tá? No treinamento que a gente está lançando esse ano aqui. Tá?
E o próximo vídeo, né, o nosso próximo bate-papo aí, a gente vai falar mais de treinamento. Né? Como é que é esse processo de treinamento? Qual que é o plano de treinamento? Né? A gente tem algumas novidades em termos de participação do aluno, né? De ter uma interação maior com o aluno, tá certo? No Discord, né, que você Exatamente. comentou. A gente vai criar uma sala no Discord, quem quiser aí tá convidado. Vamos deixar o link na descrição do vídeo para quem já quiser entrar no nosso servidor, porque a gente vai criar a nossa comunidade lá dentro, né? Unir a comunidade, vamos dizer assim. É isso aí. Então, mais detalhes, então a gente comenta aí no próximo bate-papo, tá? Combinado. Até lá. Valeu.